O gerenciador de tarefas é a ferramenta mais essencial que você precisa saber, porque ela te permite gerenciar os processos e os programas que estão executando na sua máquina, além dos recursos que existem. Ou seja, é uma perfeita visão que um administrador precisa ter do que o Windows está fazendo e o que os programas estão fazendo. Essa é a ferramenta primordial que você precisa saber usar para poder gerenciar o Windows ou qualquer outra coisa que rode no Windows, como o SQL Server. Então, para você abrir o gerenciador de tarefas, você pode digitar taskmgr.exe, que é a linha de comando que abre ele, ou gerenciador de tarefas, que é a maneira mais comum. No caso dos Windows em inglês, você pode digitar Task Manager e ele vai abrir o gerenciador de tarefas para você. Eu sempre utilizo a linha de comando porque abre em qualquer idioma. Então, essa é a visão inicial que você tem do gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas ele sofreu uma pequena mudança a partir do Windows 8. Ele sofreu algumas alterações. Antigamente ele tinha uma visão mais simples e hoje ele te dá algumas informações a mais e, além disso, tem outras funcionalidades. Essa aba de processo, como o nome diz, te dá informações dos processos que estão em execução. Por padrão, ela vem categorizada em aplicativos, que são os programas que você tem alguma janela associada aqui aberto. Então, todo programa que você consegue ver de alguma forma, interagir com ele, ele é listado aqui em aplicativos. E ele agrupa, por exemplo, outros processos que são criados pelo programa. Por exemplo, quando eu abro o Chrome e outros Chromes são abertos, ele vai agrupando para mim tudo em um só. Então é uma maneira fácil de você ver um resumo dos recursos. O próximo grupo lista os processos que são criados na máquina, mas que você não enxerga, que estão rodando em background, ou que não tem uma interface associada. E o último grupo aqui, eu tenho uma série de processos em background, são os processos do Windows, né? São processos que são essenciais para alguma funcionalidade do Windows estar disponível. Eu geralmente utilizo a aba de detalhes, que não agrupa, mas eu consigo ver por processo um detalhamento. Inclusive essa aba me dá a mesma visão que as versões mais antigas do gerenciador de tarefas. Então eu geralmente estou usando ela, mas essa aba aqui é bem interessante para você ver um resumo, para você ver agrupado por processo. Depois você tem a aba de desempenho, que te mostra informações por recursos. Então você tem disco, memória, então ela te mostra um consumo de como é que estão os recursos que tem na máquina. Para quem tem placa de vídeo, ele mostra isso também, ó, as placas de rede. A aba de histórico de aplicativos, dependendo de um serviço do Windows, ela te dá uma informação de quanto de CPU de rede um aplicativo usou, mas para isso aqui estar disponível, você tem que habilitar um serviço do Windows que vai guardando isso aqui. Eu particularmente nunca usei isso aqui. A aba inicializar, ela é relativamente nova e ela te traz aqui tudo que você pode iniciar com. Aqui você pode configurar todos os processos que são iniciados junto com o Windows. Isso aqui não é serviço, é porque o Windows ele tem um serviço especial que é responsável por iniciar programas no seu usuário, na sua sessão, quando você loga. Então, essa abinha aqui permite controlar quais desses programas vão ser iniciados. Lembrando, isso aqui não é a mesma coisa que serviço. O serviço é sempre iniciado na sessão 0 e tem um módulo específico que eu falo sobre isso nesse curso. A aba de usuários me traz todos os usuários que estão logados, né? Então ele agrupa todos os processos de um usuário específico. Então é muito interessante para você ver se você tem um computador que é acessado por vários usuários. A aba de detalhes tem uma visão para cada processo individualmente, sem agrupar nem nada. É a aba que eu mais uso. Então você tem aqui informações do ID do processo, o status dele, o nome do usuário. E todas essas colunas aqui, se você clicar com o botão direito, você escolher a opção selecionar colunas, você pode escolher um monte de outras colunas com mais informações. Então, dependendo do que você quer avaliar, você consegue adicionar mais informações aqui. Olha só que legal.
Quando você escolhe selecionar aqui, você também pode remover alguma outra coluna que não é necessário para algum tipo de análise que você está fazendo. Então, ao longo do treinamento, quando a gente precisar usar o gerenciador de tarefas, a gente pode adicionar ou remover algumas colunas aqui nessa visão. E a aba de serviços também lista para você todos os serviços que existem aqui no seu Windows, no seu ambiente. E uma coisa legal que ela traz para você é o número do processo. Então, como o serviço, sempre que ele inicia, ele starta um processo, aqui você consegue saber, por exemplo, qual foi o número do processo que aquele serviço iniciou. Então, você consegue associar ali com um processo e poder fazer algum tipo de debug, algum tipo de análise. Por exemplo, o SQL Server tem várias instâncias, vários serviços, e quando você vai iniciando elas, você consegue saber qual é exatamente o número do processo que aquela instância está rodando. Então é bem útil essa informação aqui. Então o gerenciador de tarefas é a ferramenta mais básica que você precisa saber para gerenciar. E um exemplo, por exemplo, olha só, eu vou abrir um PowerShell aqui para simular um caso simples de uso com o seu gerenciador de tarefas. Eu vou iniciar um alto consumo de CPU aqui através do meu PowerShell. E o que vai acontecer? Olha só, aqui o meu gerenciador de tarefas vai acusar um processo gastando muita CPU. Então olha só, se eu identificar que esse tipo de processo é um processo oneroso e eu não tenho acesso à interface dele para parar, como eu posso fazer aqui no PowerShell, eu posso clicar com o botão direito e finalizar tarefas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou matando esse processo, falando para o Windows, Windows, elimine o processo 22748 de forma forçada, ou seja, o Windows não vai pedir ao processo que se encerre, sim vai acabar com tudo que esse processo está fazendo. Então o gerenciador de tarefas é a sua primeira fonte de administração e controle dos recursos e do que está rodando no seu sistema operacional Windows, tá?